tempo, eu pensei que a moral da história do conto A Bela e a Fera seria o amor ser muito mais importante na alma do que na aparência física, uma versão romântica e sentimental. Só que este conto pode ser ponto de partida para falarmos da nossa alma e a tudo que a ela pertence. Segundo Carl Jung, todos nós temos os aspectos luz e os aspectos sombra. Nesse conto, Bela representa luz e a fera representa a sombra. Luz são as nossas virtudes, nossas características mais positivas, o que a gente gosta de ver na gente e o que os outros também admiram. E também o que buscamos ver no outro, quando dizemos que a pessoa é educada, atenciosa e assim vai. Seria o nosso lado bom. O arquétipo sombra, que fica mais no nosso inconsciente, é o que nós escondemos. Nele tem coisas boas, acredite, mas que foram oprimidas. E tem o nosso lado mal, os vícios, os pecados capitais. Eu falei bom e mal, mas aqui precisamos ter cuidado, pois confundimos luz com bom e sombra com mal, mas não necessariamente é assim. Bom e mal são conceitos culturais, de acordo com a cultura, a educação, o sistema de crença de cada família, de cada país. Uma coisa pode ser boa ou não. Mas quando Jung fala de luz e sombra, ele remete à dualidade, dois aspectos, feminino, masculino, quente, frio, dia, noite, nós que vivemos na polaridade. O arquétipo sombra é um dos aspectos mais potentes e também tende a ser um dos mais perigosos, porque nele está tudo o que há de melhor e o de pior do ser humano, nos seus instintos mais animalescos e os desejos mais profundos. Como exemplo, fica guardado na sombra, aqui falando de constelação familiar, quando, pela imposição dos pais, seguimos uma carreira que não temos afinidade e excluímos um talento nosso. Uma hora, esse desejo bate na porta do ego, pedindo para entrar, porque nós não nos sentimos realizados. Neste contexto, a sombra pode nos trazer uma vida mais livre, mais criativa. É como se você tivesse duas opções: obstruir a sua sombra e ela ficar latente, te chamando, te perturbando por toda a vida, ou você faz o que a sua sombra quer e você vive uma vida mais harmônica, mais ativa, mais viva. Dessa forma, tudo deve ser canalizado e não bloqueado. Portanto, ao negarmos o nosso lado sombra, nós estamos excluindo uma parte importante de nós mesmos. Mas, claro que nem tudo são flores na sombra. Nela não fica apenas nossos desejos bacanas, legais, mas também tem muita coisa ruim, tem os vícios. Uma pessoa alcoólatra, mesmo que conseguiu superar o vício, ela pode continuar com os gatilhos que o levaram ao alcoolismo no inconsciente, na sombra. E o grande problema é que são meio que como uma churrasqueira. Ela escolhe para acender nos piores momentos, nos momentos de crise, de depressão, quando nossas reações mais primitivas são chamadas a tomar o controle. Mas, voltando para o conto, por que ele nos traz um ensinamento nesse sentido? Porque a Bela fez todo um processo de diálogo interno, onde ela primeiro rejeitou. Você é feio, eu nunca me casaria com você. Mas depois ela se aproximou, foi aceitando, foi dialogando com esse outro lado que todos nós temos e acolheu. Acolheu e deixou de excluir e incluiu, amou. Em primeiro lugar, a Bela aceitou acolher e amar o lado sombra. E isso é o que todos nós
no nosso caminho evolutivo, necessitamos fazer. Aceitar esse lado sombra, pois nele há uma força que nós podemos puxar para a vida, para os nossos empreendimentos, para as nossas conquistas, para realizar o nosso propósito, para estarmos no mundo de uma forma mais vital e positiva. E quando negamos esse lado, ficamos com menos força. E tem mais, quando nós não queremos ver o nosso lado feio, por exemplo, que temos medo, que temos uma tristeza profunda, que sentimos inveja, queremos ocultar isso, o que acontece é de exacerbar, de crescer mais. Mais medo, mais tristeza, mais raiva, mais inveja temos. Quanto mais queremos excluir algo, mais isso fermenta, aumenta. Indo outra vez para as constelações familiares, quando um filho exclui e diz que não quer ser como seu pai, ou a filha diz que não quer ser como sua mãe, o que acontece? Ela se torna igual. Nós tomamos aquilo que rejeitamos e o imitamos, consciente ou inconscientemente. Portanto, excluindo um aspecto próprio, uma raiva, uma agressividade, e ao excluir, nós nos tornamos aquilo. Olha só o que a Bela, pessoa madura, simbolicamente consegue fazer. A Bela inclui esse lado animal. A inocente filhinha do papai traz esse lado sensual, instintivo, impulsivo e toda aquela força, aquilo que a consagra na sua maturidade. Então, ela consegue se tornar uma mulher por inteiro. E o lado luz, inocente, e o lado sombra se unem e ela se torna apta a encontrar o seu amor. Vivemos em uma sociedade onde predomina a nossa mente separando o que é bom do que é ruim. E, portanto, procuramos a felicidade. A gente tem que ser feliz, né, pessoa madura? A gente tem que estar com um sorriso no rosto, necessitamos sair bem na selfie, postar no Insta. Nada de estar mal ou de estar triste. Isso não dá uma boa imagem pessoal. Mas a gente tem aquele outro lado. E como é que ele está atuando? Vivemos numa tristeza profunda, numa depressão, ou às vezes uma raiva, saímos impulsivamente brigando com alguém, sabe-se lá o porquê. Se não conseguirmos olhar, amar e incluir esse lado sombra, nós ficamos dissociados. Presta atenção, o conceito de Jung é de plenitude e não de felicidade, onde ambos os aspectos nossos podem se unir e assim tomarmos a força da vida, que vem para nos tornarmos seres mais completos e para também vivermos as oscilações da vida com mais integridade. Então, essa dualidade bela e fera se tornam um quando o amor se coloca em ordem e a gente consegue incluir o que excluiu. Difícil, né? Olharmos para as nossas sombras e muito mais difícil é amá-las e aceitá-las, não é mesmo? E quando elas não nos fazem bem, só de ter a consciência de que elas existem em nós, que fazem parte da gente, que são os nossos Kauravas, como lá no poema indiano do Bhagavad Gita, já é um grande passo, porque assim conseguimos trabalhar nelas, mantermos elas vigiadas e irmos avançando no nosso processo evolutivo. Lembre-se, a condenação não liberta, ela oprime. Não podemos mudar nada enquanto não aceitarmos. E para finalizar, tem uma canção da Pitty que diz assim, uma parte dela: eu quero saber me querer com toda a beleza e abominação que há em mim.
E aí, pessoa madura? Tem coragem de se olhar, de se aceitar por inteiro assim? Se conhecer e se aceitar? Peguei pesado? Faz sentido essa análise para você? Fala alguma coisa, por favor. Eu vou ficar aguardando o seu comentário. Um abraço da professora Guerra.